Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Eu quero dizer que nos anos em que eu passei como testemunha de Jeová, eu realmente acreditava nessa religião. Eu acreditava, defendia e até admirava as testemunhas de Jeová. Porque no meu entendimento, que religião havia discernido que Jesus Cristo iniciou o seu reinado no ano de 1914 da nossa era? Então essa questão da cronologia era para mim o ponto forte das testemunhas de Jeová. Mas o que para mim era o ponto alto das testemunhas de Jeová foi justamente o que me levou a desiludir com as testemunhas de Jeová e me levou pouco tempo depois a pedir a minha dissociação dessa organização chamada Testemunhas de Jeová. E tudo iniciou porque eu, na época, decidi fazer algumas pesquisas relacionadas à questão da cronologia nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová. E essa pesquisa me levou a discernir que as Testemunhas de Jeová, para se chegar ao ano de 1914, da nossa era, eles são dependentes de uma outra data. E essa data é o ponto de partida, sem o qual não se chega a 1914, que é a data do ano de 607, antes da nossa era cristã, que é a data em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Então, o cálculo é o seguinte, resumindo é o seguinte, eles adicionam 2.520 anos da queda de Jerusalém, que segundo eles aconteceu no ano de 607, então mais 2.520 anos nos leva ao ano de 1914. E esses 2.520 anos é o chamado tempos designados das nações, ou tempo em que Deus não teria um governante, um representante do governo do reino de Deus. Então, essa pesquisa me levou também a consultar outros livros de história. Nada de livros de opositores. Eu não consultei matérias dos chamados apóstatas, daquelas pessoas que saem das Testemunhas de Jeová, não. Eu consultei livros de história. E num desses livros de história, dava conta ali que Jerusalém havia sido destruída no ano de 587. E aí, então, me bateu uma dúvida, né? As publicações das Testemunhas de Jeová dizem que foi o ano de 607. E esse livro de história diz que foi o ano de 587 a.C. E eu então aprofundei essa pesquisa e consultei outras fontes. Foi quando eu consultei a Enciclopédia Britânica, uma das mais conceituadas e respeitadas enciclopédias no mundo inteiro. Inclusive a própria Sociedade Torres de Vigia cita frequentemente essa enciclopédia nas suas publicações, porque ela tem alta credibilidade. E essa enciclopédia britânica, na questão da cronologia, na questão da data em que Jerusalém foi destruída, ela diz o seguinte: em 587 a.C., a cidade e o templo foram completamente destruídos por Nabucodonosor e o cativeiro começou. Então essa publicação, de forma simples e direta, ela diz que Jerusalém foi destruída no ano de 587. Então, essa dúvida que me veio, eu ainda não tinha conhecimento de todos os fatos envolvidos, me levou então a pesquisar mais, né? E eu cheguei então na rede mundial de computadores, na internet. Então eu tomei conhecimento que lá na Suécia havia um ancião chamado Carl Olof Johnson, que no ano de 1977 ele empreendeu também uma pesquisa muito séria, independente, sobre a questão da cronologia e sobre a questão da data em que Jerusalém foi destruída. E a conclusão que ele havia chegado, pelo estudo que ele fez em todo o material disponível, os livros históricos, as evidências que a arqueologia traz, ele também chegou à conclusão que Jerusalém havia sido destruída no ano de 587 a.C. E o que aconteceu foi que ele reuniu toda essa pesquisa, todo esse material e enviou para o corpo governante das Testemunhas de Jeová, lá no ano de 1977. E o corpo governante, após analisar todo o material, decidiu então rejeitar esse material. E a conclusão de tudo isso é que esse irmão, esse ancião, que agora é um ex-ancião, foi desassociado por apostasia. E depois de tudo isso, esse ex-ancião publicou toda a pesquisa dele
reuniu toda a pesquisa dele e publicou em forma de um livro, na verdade uma obra. E essa obra passou a ser chamada de Os Tempos dos Gentios Reconsiderados. E eu tomei conhecimento dessa obra e passei então a adquirir essa obra. E fiz uma leitura, na verdade uma pesquisa, porque a obra é extremamente extensa, ela é uma matéria pesada, cronologia é um assunto complexo. Eu então fiz a pesquisa nessa obra, comparando com as publicações das Testemunhas de Jeová e comparando também com outros livros de história. E a conclusão, sem sombra de dúvida, que eu cheguei, foi que realmente, diante de todas as evidências, Jerusalém havia realmente caído no ano de 587 e não no ano de 607, o qual as publicações das Testemunhas de Jeová dizem. E às vezes você, por exemplo, que é testemunho de Jeová ou já foi, você pode até pensar, né, qual a relevância tem para nós que somos cristãos o fato de Jerusalém ter caído no ano de 587 ou no ano de 607. De fato, para as escrituras sagradas, para o cristianismo, nada tem a ver, nada muda o fato de Jerusalém ter caído no ano de 587 ou no ano de 607. No entanto, para as publicações das Testemunhas de Jeová, para a teologia das Testemunhas de Jeová, a estrutura doutrinal das Testemunhas de Jeová, ela está extremamente dependente dessa data. Toda a estrutura doutrinal das Testemunhas de Jeová foi construída em cima do fato de que Jerusalém caiu no ano de 607, porque Jerusalém, tendo caído no ano de 607, essa data é o ponto de partida que nos leva ao ano de 1914, da era cristã, que, segundo as Testemunhas de Jeová, é o ano em que Jesus Cristo assumiu o reinado, é o ano em que Jesus já está governando. E veja bem, se essa data de 607 está errada, que é o ponto de partida, ela estiver errada, então, logicamente, não se pode chegar ao ano de 1914. Porque se Jerusalém caiu no ano de 587, e nós somarmos 2.520 anos, a partir daí, nós vamos chegar então no ano de 1934, e não no ano de 1914. E as implicações para a doutrina das Testemunhas de Jeová é extremamente séria, esse fato. Se de fato Jerusalém não caiu no ano de 607. Por quê? Em primeiro lugar, se Jerusalém não caiu em 607, a primeira conclusão a que se chega é que não é possível, então, nós chegarmos ao ano de 1914. Então, Jesus Cristo não iniciou o reinado dele no ano de 1914. A segunda conclusão é que a outra data, que é o ano de 1919, ela é dependente do ano de 1914. Porque, segundo o entendimento das Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo veio no ano de 1914 e no ano de 1919, Jesus Cristo fez uma inspeção em todos os grupos religiosos, tendo rejeitado as outras religiões e aceitado as Testemunhas de Jeová. E se Jesus não veio no ano de 1914, então eu também não veio no ano de 1919. Então, nesse caso, as Testemunhas de Jeová não teriam então sido aceitas como a única organização verdadeira. E nesse caso cai por terra a questão do escravo fiel e discreto. Ele passa então a não existir o escravo fiel e discreto. E eles então não poderiam alegar mais ser o corpo governante. E um outro ponto também é que existe uma outra data que é também dependente do ano de 1914, que é o ano de 1935, segundo o qual as Testemunhas de Jeová diz que os cristãos ungidos, eles terminaram a selagem dele nesse ano. Então, se Jesus não veio em 1914, essa data também cai por terra. Então não haveria duas classes. Não haveria classe ungida e também não haveria classe com esperança terrestre. Todos nós então seríamos irmãos. Aí então até ficaria mais claro o entendimento daquele texto de Mateus 23:8, no qual Jesus Cristo diz: vós, porém, não sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então não haveria então duas classes. Uma classe ungida e uma classe terrena. E a outra questão principal é que se Jesus Cristo não veio em 1914, as Testemunhas de Jeová automaticamente se tornam falsos profetas. Porque durante todos esses anos, eles têm ensinado que Jesus Cristo
veio em 1914. E se ele não veio, eles têm se tornado, então, um falso profeta. Então, por isso que eu pude entender o porquê que as Testemunhas de Jeová, em todas as suas publicações, defende com tanta firmeza que Jerusalém caiu no ano de 607 e não no ano de 587. Mesmo que a sociedade esteja sozinha defendendo essa data. Porque depois de toda pesquisa, a conclusão que se chega é essa: que somente a Sociedade Torre de Vigia defende essa data, enquanto que todas as outras publicações, livros históricos, enciclopédias, historiadores, que nada tem a ver com Testemunho de Jeová, que nada tem a ver com religião, a base de todas as pesquisas, as evidências, os achados arqueológicos, todos esses comprovam, sem sombra de dúvida, que Jerusalém caiu no ano de 587. Inclusive, eu recomendo, você que é Testemunho de Jeová, a leitura desse livro, chamado Os Tempos dos Gentios Reconsiderados, desse ex-ancião da Suécia, que foi desassociado e que reuniu toda a pesquisa que ele enviou para o corpo governante e que o corpo governante rejeitou. Então, toda a pesquisa dele, ele documentou nessa obra o passo a passo da pesquisa, todo o material, todas as evidências arqueológicas, as entrevistas que ele fez, em todos os museus do mundo inteiro que ele visitou, de todos os historiadores, os pesquisadores, os professores que ele entrevistou, no qual mostra nessa obra e deixa sem sombra de dúvida que a questão de Jerusalém ter sido destruída se deu de fato no ano de 587 e não no ano de 607, no qual as Testemunhas de Jeová e as publicações alegam. Então, diante de tudo isso, eu decidi então, cheguei à conclusão que as Testemunhas de Jeová, elas estavam muito mais do que equivocadas. Elas estavam então defendendo um erro, uma doutrina no qual se mostrou falsa, e que através desses anos todos, eles têm se apegado nesse erro, justamente porque eles estão defendendo a data do ano de 1914. Porque se Jerusalém não caiu em 607, toda a estrutura doutrinal das Testemunhas de Jeová também cai por terra. E na verdade essa pesquisa é algo que as próprias Testemunhas de Jeová elas recomendam fazer. Por exemplo, o que eu fiz nada tem de errado, ou o que você que é Testemunho de Jeová vai fazer ou está fazendo, pesquisando material, pesquisando as publicações, pesquisando outras fontes, nada tem de errado. Porque as próprias Testemunhas de Jeová nos dizem, por exemplo, eu tenho aqui uma revista, a revista Despertar, de 8 de abril de 1970, na página 5, ela diz o seguinte, veja o que ela diz: não importa aquilo em que pessoalmente creia, sem dúvida gostaria de ouvir ambos os lados da questão. Então quer dizer, não importa o que você creia, ou quão forte você pensa que sejam suas crenças, nós precisamos ouvir os dois lados da questão. Nós precisamos ouvir o lado das Testemunhas de Jeová e o lado também da história. E foi o que eu fiz. Eu reuni toda a história, eu analisei o lado histórico e analisei as publicações das Testemunhas de Jeová. E a conclusão que eu cheguei foi que realmente a doutrina das Testemunhas de Jeová está toda equivocada, e essa data de 1914 ela é equivocada, porque o ponto de partida dela, que é o ano de 607, está errado. Jerusalém caiu no ano de 587. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, eu digo a você, continue a pesquisar, e muita coisa ainda você vai descobrir, no qual você ainda vai surpreender muito ainda. Fique na paz de Cristo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.